Bora lá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que é, assim, a própria imagem da montanha-russa que foi o Brasil nos últimos tempos. Eike Batista. Pensa só, no auge, a fama dele era uma coisa de louco. Um verdadeiro símbolo daquele Brasil que sonhava alto, que queria ser grande. Mas, como a gente vai ver, a história dele é feita de contraste, sabe? Extremos mesmo. E quando eu falo em extremos, é disso aqui que eu tô falando. Em questão de 5 anos, o cara foi do topo do mundo, listado como o 7º mais rico do planeta, para uma cela de prisão em Mangu. É uma queda surreal. A grande pergunta é como? Como que um dos empresários mais poderosos do mundo perdeu absolutamente tudo? Para a gente tentar entender isso, a gente precisa ir além do que saiu na mídia e analisar a narrativa que ele mesmo conta. Uma história que, segundo ele, coloca os mitos contra a realidade dos fatos. Então vamos começar pelo primeiro grande mito, aquela ideia de que o sucesso dele já veio de bandeja. Sabe, a história de que ele só chegou lá por causa do mapa da mina que o pai, que foi presidente da Gigante Vale, teria dado para ele. Só que a história que o Ike conta começa bem longe de uma sala de diretoria. Começa na Europa, com ele largando a faculdade para vender seguro de porta em porta. E depois, o mais inacreditável, com 23 anos, ele lê sobre a corrida do ouro na Amazônia e se muda para lá, para o meio da selva. E olha o resultado dessa aposta. Em só 1 ano e meio, 18 meses, negociando ouro ali no meio do garimpo, ele afirma ter transformado um empréstimo de $500 mil num lucro pessoal de $6 milhões. Isso aos 23 anos de idade. 6 milhões. Ok, agora vamos para outro mito bem famoso. A ideia de que o império dele era só de papel, um império de PowerPoint. A acusação, na época, era que as empresas dele eram só promessas grandiosas. Muita propaganda, mas sem nada concreto por trás. Mas aí quando a gente olha os fatos, a coisa muda de figura. O portfólio dele tinha projetos de infraestrutura gigantescos, bem reais, que transformaram a indústria do Brasil. A gente está falando do Superporto do Açu, que tem o tamanho de Manhattan, de uma operação de minério de ferro com o maior mineroduto do mundo e da empresa de energia que construiu a primeira grande usina solar do Brasil, lá em 2008. E essa empresa de energia, a MPX, é um exemplo perfeito de como ele criava valor. Pensa bem, um investimento inicial de $100 milhões em concessões virou uma empresa avaliada em 4 bilhões no IPO. Isso é um retorno de 40 vezes em só 2 anos. 40 vezes! E essa tabela aqui mostra bem a lógica por trás dos projetos. Não era só para ser grande, era para ser eficiente. Construir o maior mineraduto do mundo não foi só marketing. Com ele, o custo para transportar um minério de ferro despencou de $8 para $1,50 por tonelada. Isso tornou a mina dele competitiva no mundo inteiro. É pura engenharia e eficiência. Beleza. Mas se tudo ia tão bem, o que aconteceu? Agora a gente chega no ponto de virada, o evento que colocou tudo abaixo, o colapso da OGX, a empresa de petróleo dele. A história que todo mundo conhece é de fracasso, de promessas vazias, mas na versão dele, a explicação passa por 2 fatores bem específicos. E a narrativa dele é a seguinte, presta atenção na sequência. Primeiro, a equipe dele identifica uns blocos de petróleo do pré-sal super promissores que iam a leilão. Mas aí do nada, 15 dias antes do leilão, o governo tira esses blocos da jogada. Com isso, a OGX é forçada a apostar em blocos piores do pós-sal. E aí vem o golpe final, segundo ele. Os executivos, para baterem metas e ganharem bônus gigantescos, teriam mentido sobre a produtividade dos poços. Quando a verdade veio à tona de que os poços eram ruins, a confiança do mercado simplesmente evaporou e a empresa quebrou. E aqui está o pulo do gato da defesa dele. Ele argumenta que se os executivos tivessem falado a verdade sobre os resultados ruins desde o início, a empresa teria acionado o que o mercado chama de stop loss, ou seja, teriam parado de perfurar depois de investir o primeiro bilhão. Isso teria salvado bilhões de dólares em caixa, que poderiam ter sido usados para esperar um leilão de áreas melhores no futuro. E é aqui que a história fica complicada. Porque no fim das contas, a gente fica com 2 interpretações completamente diferentes dos mesmos fatos. Afinal, quem foi Eike Batista? Um visionário, um construtor que criou riqueza e infraestrutura de verdade, mas que foi derrubado por uma manobra do governo e pela traição da própria equipe? Ou ele era só um vendedor genial, um apostador imprudente, cuja ambição foi maior que a realidade? A história do Eike Batista, independente de se acreditar ou não na versão dele, levanta uma questão muito maior, né? Sobre como um país lida com quem assume riscos gigantescos, especialmente quando essas pessoas falham. A narrativa dele força a gente a pensar sobre essa linha tênue entre ambição, risco e política na hora de construir a economia de uma nação.